Mas agora, esses seus resultados no YouTube, os 5 dígitos que você faz, eles só vendem AdSense ou você chega a vender produto? Você bota alguma outra camada de monetização? Você explora isso? Agora a gente vai chegar num ponto crucial dessa aula aqui, desse Channels Cast. Cara, eu até falei isso no Legacy. Nesse Legacy agora, a gente teve um encontro no dia 18 desse mês de março. Acho que foi dia 18 ou foi dia 19. E a gente falou justamente sobre isso, né? Sobre como chegar naquilo ali que você quer faturar, independente de qual seja a sua meta de faturamento. E o que a gente falou é justamente sobre camadas de monetização. Olá, meu amigo e minha amiga que nos assiste aqui na internet. Você já me conhece, eu sou o Gui Dias e está começando mais um Channelscast, o podcast da Channels, a maior e melhor comunidade de monetização no YouTube da América Latina. E hoje eu estou muito animado aqui porque eu estou com um convidado aqui, especialista da casa, que dispensa apresentações, mas antes de apresentá-lo, eu quero falar sobre o tema que a gente vai conversar hoje. Eu estou muito animado. A gente vai conversar sobre as estratégias, tá bom? As estratégias para faturar os primeiros 50K, os primeiros 50 mil no YouTube. E ninguém melhor para falar sobre isso do que o meu grande amigo Raul Rogério, especialista da Channels. E aí, meu amigo, como está? Tudo bem? Fala galera, como é que vocês estão? Tranquilo, tudo na paz? Fala Gui, tô muito feliz de estar aqui mais uma vez, terceira vez, cara, terceira vez estamos por aqui e tô animado para passar esse conteúdo massa pra galera, essa conversa. Vai ter um bate-bola bem legal, vocês vão aprender muita coisa aqui e se preparem aí, né? Peguem papel e caneta, anotem, tirem print da aula, sei lá, voltem, gravem a tela, porque vai ter muito ouro aqui. Hoje o conteúdo vai ser sinistro, vai ser pesado. Agora, meu amigo, beleza, 50K, 5 dígitos no YouTube, né? Eu quero já começar com uma bomba, amigo. Me desculpa, mas eu quero saber, quanto tempo você levou para fazer seus primeiros 5 dígitos no YouTube? 5 dígitos Cara, assim, expressivos, 5 dígitos bom. 5 dígitos bom mesmo. Desde que eu comecei lá no YouTube, foi mais ou menos um ano e meio, mais ou menos isso. Mas desde que eu realmente comecei a faturar com o YouTube, foram 3 a 4 meses, mais ou menos. Boa, boa. Números expressivos, né? 5 dígitos top. E ao longo desse tempo que você está com a gente, né? Você começou como aluno da Channels, já virou especialista. Só o fato de estar na nossa comunidade, né? Acelerou, né? Os Uhum. resultados, o fato de estar com pessoas que fazem acontecer. E eu sei que a gente acaba absorvendo, né, aprendendo estratégias, né, para a gente poder fazer isso de forma mais otimizada, mais consistente, né, Sim. de forma que não seja só sorte, né, que aconteceu uma vez e não acontece nunca mais. E, cara, eu quero começar a ver com você aqui essas estratégias que a gente pode estar falando para nossa querida audiência aqui no YouTube, né, sobre, sobre como fazer para atingir os 50K, né, os 5 dígitos no YouTube. E assim, na minha visão, quero ver se você concorda comigo, o primeiro passo assim é já escolher um nicho com potencial viral. Você quer fazer viral, acho que tem que ser um nicho assim que a gente sabe que tem potencial de viralização e viralização até rápido, né? Cara, então, quando a gente começa a falar sobre monetizar canais no YouTube, eu acredito que a maioria das pessoas se prendem muito nesse passo, né? Que é o primeiro passo, pra falar a verdade, que é a escolha do nicho, né? Tem muita gente ainda que tem trava, tanto na questão de escolha mesmo, porque como é que eu vejo? Isso tinha bastante quando eu comecei, tá? Eu tinha várias opções de nicho e eu travava em todas, né? Eu olhava para todas, eu via potencial em todas, eu gostava de todas as opções que me apareciam, só que eu não fazia nenhum, então eu ficava travado. Isso é uma trava muito comum que a gente vê em vários alunos. Só que existe outra trava também, que a gente não pode deixar de ressaltar, que é quando uma pessoa entra em um nicho e não quer sair nunca mais dele. Qual o problema? É que tem muitas pessoas, cara, que entram em determinado nicho, inclusive é um nicho que muita gente já conhece aí, né? Podemos dar um exemplo. Um nicho extremamente famoso, que eu não preciso nem citar e vocês já sabem qual é. Muita gente entra nesse nicho, não é um nicho ruim, não é um nicho que não dá dinheiro, não é isso. Mas as pessoas se travam, cara, se limita, sabe? Quando você tá fazendo aquela coisa, começa a dar certo, tá maravilhoso. Só que será que aquilo ali vai durar pro longo prazo mesmo? Você viver daquilo? E às vezes a pessoa se limita, não começa a estudar novos nichos, não começa a abrir os olhos para novas oportunidades. E no longo prazo isso pode ser prejudicial, tá? Então a gente tem que ter a conversa de nicho, sim, independente do seu nível hoje.
né? É você estudar novos nichos, novos subnichos, micronichos, é algo normal, não é só no início. Ah, escolhi meu nicho, monetizei, vou ficar nele aqui para sempre. Nem sempre, cara. Na verdade, eu diria que isso é muito raro, de uma pessoa ficar num nicho só para toda a vida. A gente tem que sempre continuar estudando e por isso é muito importante a gente falar sobre isso se a gente quer faturar altos dígitos, né, a partir dos 5 dígitos no YouTube. Muito bom. E, cara, vou entrar em outra polêmica aqui. Me desculpa, mas eu preciso entrar. Você é do time que pensa, que acredita que você tem que fazer um nicho que você minimamente se identifique, uma coisa que você gosta, ou, cara, meta aqui, monetizar alto é o nicho que sabe que dá certo. Não importa se eu não gosto muito do que falo. Você pensa como a respeito disso? Cara, interessante, a gente teve uma conversa ontem no Gold sobre isso, exatamente sobre isso. Então, vocês estão recebendo agora informações que vieram do Channels Gold, Super Networking, tava eu e o Lincoln lá apresentando ontem. E o que que eu digo, cara? Na minha visão, você não precisa amar o seu nicho, não. Tipo, sendo bem sincero, os nichos que eu trabalho hoje, seja monetizado ou não, nenhum eu assistiria. De jeito nenhum, cara. Não assistiria mesmo. Mas você deve, no mínimo, gostar de produzir. Porque você, como criador de conteúdo, você não precisa amar o seu conteúdo. Você não vai fazer um vídeo e vai ficar assistindo ele. Isso não é necessário, sabe? O que você precisa é gostar do processo. Porque se você cansar do processo, como é que você vai fazer os vídeos? Então, não, você não precisa gostar do seu nicho. Primeiro porque isso aqui é um negócio, né, cara? Você tem que olhar isso aqui como um negócio e não como um hobby qualquer. Seria bom se você tivesse um nicho que você amasse, que você... Vou pegar o exemplo de, vamos dizer que você é um enfermeiro e você ama a saúde. Pô, seria maravilhoso se você tivesse um canal de saúde, porque primeiro a gente sabe que dá muito dinheiro e é algo que você realmente gosta, cara, vai fundo. Mas se você ficar, mas eu não gosto de nada, os nichos que dão certo, assim, aqueles nichos que a gente vê que é mais confirmado que dá certo, sabe? Curiosidade, saúde, relacionamentos. Eu não gosto de nenhum desses, então não vou fazer. Cara, não vai nessa não, cara. Só precisa gostar de produzir. Se você conseguir produzir bem, de forma otimizada, de forma que não te canse, vai fundo, irmão. Não precisa amar o conteúdo, não. Boa, isso aí. Gostei dessa. É amar o processo, né? Do que Exato. amar, assim, a parada em si. Gostei mesmo. Agora, superado o nicho, a pessoa escolheu o nicho lá. Agora, eu vejo que tem uma segunda parte aí desse processo, né? De chegar aos 50K, ou aos 50 dias. A gente coloca o 50K como uma marca, porque ela é muito visual, né? Visualmente interessante, pô, 50K. Que é uma pesquisa de mercado, né? Agora, beleza. Tô com um nicho aqui, mas o que que os grandes tubarões desse nicho estão produzindo, né? É Uhum. procurar, procurar aqueles canais que você pode usar como referência para poder fazer um conteúdo parecido, mas trazendo para uma visão sua, né? A famosa modelagem, que já está validado, que modelando, principalmente no início, a gente consegue os resultados mais rápidos, né? Como é que você enxerga essa pesquisa de mercado? Como é que você faz essa pesquisa aí de canais de referência? Cara, na minha visão, a pesquisa de mercado é a parte mais importante, disparado, assim. É mais importante que, cara, eu só, na verdade, eu não vou colocar ela isolada, eu vou colocar ela empatada com CTR e retenção. Mas, sem a pesquisa de mercado, não existe CTR e retenção, então ela tá um pouquinho acima ainda assim. Mas sem uma pesquisa boa de mercado, não, nada vai fluir, cara. Nada, 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 nada. Você tem que saber pesquisar. Tanto que hoje eu tenho equipe já, consigo delegar, e o que que eu faço? Eu nunca vou deixar ninguém delegar, é justamente a pesquisa. Eu nunca, nunca, nunca vou. Cara, é impossível. Eu que tenho que fazer isso, eu que tenho que. Por dois motivos. Primeiro, porque eu tenho mais experiência do que as pessoas que eu contrato nessa área, né? Porque eu faço isso há anos já, seja monetizado ou não. E também porque eu tenho que evoluir nessa área, sempre. Sempre tem algo novo a se aprender. Sempre tem um nicho novo a desbravar ele, um micro nicho que ninguém está fazendo ou que pouquíssimas pessoas estão fazendo e você tem essa oportunidade de botar a mão na massa, começar a fazer também. Então, a pesquisa de mercado é a parte mais importante, irmão, de verdade. Pelo menos no meu ver, e sinceramente o que eu vejo de muitas outras pessoas também, inclusive especialistas, é a parte mais importante. E hoje em dia, para falar a verdade, se tornou cada vez mais fácil, se torna cada vez mais fácil, graças a ferramentas, né, a IA que a gente tem. Claro, a IA não vai fazer tudo para você, não adianta só colocar no chat GPT, ele não vai fazer milagre, mas ele, tipo assim, cara, te salva um tempo absurdo e te ajuda em vários momentos, em coisas que às vezes você nem percebe que aquele canal tá fazendo de diferente, você não vê pelos seus olhos comuns, mas às vezes a IA consegue perceber isso para você, e isso já aconteceu várias vezes comigo. Então, para mim é extremamente importante, só não ganha
CTR e retenção, tá? Fica ali empatado. Mas muito importante é um processo, uma parte do processo que muita gente às vezes menospreza, sabe? Faz de qualquer jeito, faz assim nas carreiras, sabe? Não faz muito bem pensado. Isso é um perigo. Se você não tiver a experiência certa para fazer às vezes de uma maneira mais rápida, pode ser perigoso. Boa. A gente vai falar daqui a pouco sobre o CTR e retenção, sim, mas eu fiquei curioso agora. Quero saber de você. Quanto tempo, digamos que o processo de produção, né, de um vídeo, de um tema, enfim, de escolha do conteúdo que você vai produzir, seja 100, né, 100%. Desse cem por Tá. cento, qual porcentagem de tempo você dedica a essa pesquisa de mercado, cara? Cara, quando eu vejo um nicho que tem potencial, um nicho, subnicho, micronicho que tem potencial, normalmente eu pego de 1 a 2 semanas só para pesquisar aquele tema. Normalmente isso. Todos os dias da semana, eu separo ali 1 a 2 horas por dia, às vezes mais, e vou fazendo essa pesquisa até eu ver. Não, estou tranquilo, eu já tenho uma noção do que eu consigo fazer, já sei, já tenho clareza desse subnicho, desse micronicho, então eu vou começar. E aí, na maioria das vezes, eu diria assim que umas 85% das vezes, aquilo ali que eu pesquisei realmente está validado, sabe? Eu consigo ter o resultado que eu esperava. Mas às vezes não vai como eu esperava. Então, às vezes eu tenho que mudar um pouco a rota no meio do trajeto, sabe? Começo a pesquisar um pouco mais, me aprofundo mais em alguns temas que estão dando certo. E, na maioria das vezes, o canal volta a entregar melhor, sabe? Começa a performar bem. Só alguns poucos canais que eu fiz que não deram muito certo, mas aprendizado normal. Mas eu tive uma experiência legal, Gui. Antes de ontem, antes de ontem, acho que foi segunda-feira, eu descobri um micronicho muito louco no nicho de saúde. Eu não vou falar qual é, não. Não é porque eu não quero agregar, mas é porque eu não posso falar uma coisa que eu não tenho 100% validado. Mas eu achei um micronicho muito massa no nicho de saúde. Na segunda-feira de manhã, era 6:30 da manhã, tava com o computador ali no colo, ali no sofá. E eu achei esse nicho, eu falei, cara, que é isso, velho? E aí eu comecei a pesquisar mais e fiquei assim, abismado. Eu passei o dia inteiro, irmão, o dia inteiro pesquisando esse micronicho. Porque eu fiquei tão espantado. Tanto que, como eu falei, normalmente eu pego de 1 a 2 semanas pesquisando. Eu peguei todo esse tempo e coloquei em um dia só. Foi o dia inteiro pesquisando aquele micronicho. E aí, no mesmo dia, eu criei o canal e um dia depois eu comecei a postar. Foi nessa velocidade. Eu falei, cara, eu não posso perder essa onda. Porque eu pensei o seguinte: se der certo, eu vou surfar uma onda muito top mesmo. Mas se não der certo, eu saí da minha zona de conforto, porque eu passava de 1 a 2 semanas para pesquisar e eu consegui agilizar para um dia, cara. Eu passei o dia inteiro no computador, irmão, só pesquisando aquilo. Eu achei muito massa. Foi uma experiência bem legal que eu nunca tive. Então, mesmo se eu não monetizar esse canal como eu esperava, pelo menos eu saí da minha zona de conforto, foi bem legal. Com certeza. Pô, segunda-feira, 6:30 da manhã, que você viu isso? Isso, 6:30 da manhã. A gente vê, né, o que diferencia os homens dos meninos, né? O rapaz não para, é uma máquina. Mas é isso aí, tem resultado, né? A pessoa que tem resultado é isso mesmo. Agora, cara, você é um pouco do protocolo aqui, nem tanto, mas você falou aproveitar a onda do momento. E, Isso. cara, eu acho que quando a gente consegue enxergar uma onda que está vindo, né, uma onda de hype, e a gente pega ela ainda, quando essa onda está sendo formada, igual o surfista, né? Ele começa a remar, a Uhum. onda está formando. Para quando ela vem com tudo assim, ele só aproveita e pega o tubo. Eu tive experiência recentemente, 3 meses atrás, de conseguir surfar uma onda boa, né? E assim, é uma diferença. Tem prós, não sei se tem contra, mas tem diferença entre você monetizar um canal, né? Pegar uma onda muito rápido, é muito forte, você acaba monetizando rápido, né? E alto, né? E tem outros canais que você demora talvez um pouquinho mais para monetizar, ela talvez comece um pouco mais menos aquecido, mas ela vai esquentando. É como se fosse um fogo a lenha, né? E Uhum. esses temas mais rapados seja um forno elétrico, que já, de cara já mete bronca. Dentro da sua estratégia, das estratégias que você usa hoje para faturar os 5 dígitos, você mescla, cara, essas coisas, essas duas estratégias, entre pegar um assunto hypado, pegar um assunto já validado, ou se você mescla, como é que você faz essa divisão aí nesses seus canais? Qual porcentagem deles é de assuntos que você pega assim, hypado, que já viu, já começa a fazer, né? Porque não pode perder tempo. Igual você falou, tem que começar direto. Como é que você faz e qual a sua visão sobre isso? Você acha que é sustentável? Se dá certo, como dá certo depois de que você começa e não deixa morrer? Cara, então, quando a gente fala de surfar uma onda, realmente vem um medo de pensar, cara, será que isso aqui vai durar bastante? Vem esse medo, tipo, quando a onda acabar, será que eu vou continuar?
é uma coisa natural, só que a gente tem que analisar o conjunto como um todo. Como eu falei aqui no início, esse micro nicho que eu achei, que possivelmente vai ser uma boa onda, é num nicho de saúde. Então, o nicho em si é extremamente forte, sabe? O micro nicho, ele é novo, mas o nicho e o subnicho que envolve, o nicho é saúde, o subnicho é receitas. Então, e o micronicho é algo que também dá para micronichar em outras coisas que são validadas. Foi um micronicho específico que viralizou bastante até. Então, o que que eu pensei? Eu pensei em criar esse canal ou não, só que o que que me fez me acalmar foi o seguinte: embora esse micronicho esteja crescendo agora, pode ser que ele dure por muito tempo, sim. Também pode ser como ele passe rápido. Mas o nicho e o subnicho que eu estou é validado. Então, fazer algumas pequenas mudanças no micronicho, não algo totalmente diferente, aqui no Nordeste a gente fala, não é nem 8 nem 80, né? Tem que saber, não são os extremos. Mas você, por exemplo, eu tô nessa rota aqui, seguindo para cá, ela parou de dar certo, se eu mudar um pouquinho para cá, não vai fazer tanta diferença assim no público e tá dando certo também. Então, quando eu peguei esse micronicho para fazer, eu analisei como um todo, não foi algo isolado. É algo que já tem uma base sólida e está crescendo algo novo. Então, mesmo quando essa onda acabar, se ela acabar, eu consigo continuar nesse canal com um conteúdo um pouco diferente, mas a base vai ser sólida como sempre, tá? E como é que eu faço nos meus canais que me faturam mais de 5 dígitos, ou melhor, 5 dígitos por mês, né? Um valor bom. Quando eu comecei nesses canais, eu fui algo mais no fogão a lenha, como você bem pontuou aqui, né? Com esse exemplo. Foi mais na visão do longo prazo mesmo, sabe, cara? Porque o grande desafio do YouTube é a gente manter algo longevo, eu diria. Não sei se essa palavra é correta, mas manter algo no longo prazo, basicamente é isso. Porque é muito comum a gente ver pessoas que faturam alto no início e depois cai totalmente. E a pessoa se desespera e, sabe, né? A gente sabe disso, é bem normal. Mas, quando você, desde o início, você planta aquela mentalidade, não, isso aqui vai ser longo prazo, isso aqui pode demorar para monetizar ou não, mas eu vou manter esse canal aqui por muito tempo. Então você fica mais tranquilo. Você começa a levar as coisas com mais calma, porém com o mesmo foco, sabe? Qual que é o foco da onda? É você viralizar. E qual que é o foco do fogão a lenha, digamos assim? É você viralizar também. Só que você sabe que aquilo ali vai ser construído com o tempo. Então, mas mesmo assim, nessa estratégia de fogão a lenha, você também pode usar o fogão elétrico. Você também pode usar um vídeo viral ali do seu subnicho que você viu que viralizou. Você faz o teste e se funcionar para o seu público, maravilha. Já aconteceu comigo várias vezes isso, inclusive, né? Apareceu um vídeo que encaixava com o meu público, tem que ver isso também, não é só qualquer vídeo assim. É um vídeo que encaixava com o meu público e eu testei e viralizou, né? Como também já fiz isso outras vezes e não viralizou, mas normal, vida que segue. Tudo é teste, tudo é teste. A questão é saber testar, né? A gente tem que saber testar e isso vem com a experiência. Quanto mais vídeo você faz, melhor você fica. Então, funciona das duas formas. Essa é a minha visão. Boa, as famosas horas de jogo, né? Realmente Exato. faz diferença. Agora, você falou de modelagem aí, né? E modelagem, inclusive, é um assunto que a gente traz muito aqui na Channels, né? Que é uma forma já validada, né? De você, pelo menos, começar, né, a sua jornada no YouTube. E até você ter resultados mais rápidos, né? Porque o que que é modelagem? É você pegar temas de canais, né, vídeos que já estão dando certo e você adapta para sua perspectiva, para o seu ponto de vista, né? Ou até mesmo para o seu subnicho, dentro do nicho. E eu sei, cara, que, que você tem aí uma ideia de que é interessante que você junte um número considerável, né? Pesquise um número considerável aí de vídeos para modelar, de vídeos com potencial viral. E uma vez eu ouvi você falando que você pega, assim, no mínimo 100 vídeos virais, assim, para poder modelar. Mas que história é essa, cara? Pegar 100 vídeos aí. Então, cara, é o seguinte, na verdade, esse princípio aí não é meu, não, tá? Esse princípio é do MrBeast, que ele fala que você tem que ter no mínimo 100 vídeos para aí você querer alguma coisa com o YouTube. Então, quando eu falo de a gente pegar 100 vídeos, não é no sentido de, eu tenho que fazer 100 vídeos, sei lá, pode ser que tenha alguém que pense assim, eu tenho que fazer 100 vídeos para começar a postar no meu canal. Não é isso, galera. Ou então, eu tenho que ter 100 vídeos para monetizar meu canal. Não é isso também. O que eu quero dizer com isso? É você fazer uma pesquisa. Cara, que no mínimo você tenha uma base verdadeira de conteúdo para você analisar, né? Porque muitas pessoas, quando vai modelar, pegam um canal só e sei lá, acha um canal, tem 3 vídeos virais e pega só aqueles 3 vídeos e se baseia naqueles 3 vídeos.
E depois, que vídeo você vai fazer? Sabe, beleza, você modelou aqueles 3 vídeos, tá aí depois. Você vai modelar quais vídeos? Quais canais? Qual foi a análise que você fez? Qual foi o público que você estava estudando? Nem todo mundo tem essa percepção ainda. E isso, como eu falei lá no início, a pesquisa de mercado é extremamente importante. Então, o que eu quero dizer com separar 100 vídeos? É você pegar vários canais, estudar os vídeos deles, no mínimo 100 vídeos de cada um, ou melhor, juntando todos eles, né? Juntando os vídeos, tem que dar pelo menos uns 100 vídeos para você ter uma base, você ter uma noção, o que que o público gosta, como que tem sido feito, né? O conteúdo daquele canal, o roteiro, o tom de voz que está sendo falado naquele vídeo, o tamanho do vídeo, a frequência de postagem, quantos vídeos por semana aqueles canais fazem, em média, o estilo de thumbnail, o idioma, enfim, você tem que ter essa base. Se você não tiver essa base, se chama clareza, cara. Você não tem clareza. Então eu coloquei essa meta para mim, 100 vídeos. 100 vídeos já dá para começar legal. Não precisa ser 100 exatamente, mas, pô, pelo menos uns 50 vídeos aí, né, cara? Tem que ter esse estudozinho para você manter um projeto, para você ter aquela clareza de que você vai começar, e você vai ter certeza de que aquilo ali vai dar certo. Não, com certeza. E até também para você, depois de já ter postado, ter um conteúdo sólido postado, e aí você analisa, né? Pô, será que eu continuo com essa estratégia? Será que eu mudo, né? Realmente, com 10 vídeos, o YouTube nem te entrega às vezes direito as métricas, né? E tem gente que já quer mudar assim. E realmente é muito estudo, muito trabalho. Se fosse fácil, todo mundo fazia 50K, né? Mas Exato. a gente está vendo aqui que muito estudo, muita estratégia. Inclusive, estou gostando aqui, tô com um caderninho aqui do meu lado, aqui na direita, que você está falando as coisas, eu estou aqui anotando, porque eu achei, pô, interessante essa visão dele. Agora, beleza, falamos sobre achar um nicho com potencial viral, falamos sobre a pesquisa de mercado, né, dedicar um tempo aí de qualidade para pesquisar se os canais, os assuntos são realmente validados, se eles estão ali construindo, né, uma comunidade também engajada, se o canal é saudável, certo? A gente acabou de falar sobre modelagem, aí, o número mágico de 100 vídeos. E agora na produção em si, ainda mais você que tem uma rede de canais, né? A gente hoje em dia está aí com a IA cada vez mais desenvolvida. Na Channels mesmo aqui, a gente ensina aos alunos, né, como otimizar a produção, automatizar parte da produção, né, com a IA, fazer um conteúdo assim que antes demoraria 3 dias, a gente consegue fazer em poucas horas, né? E eu quero saber de você, como é que você organiza a sua produção? Você disse que delega algumas coisas, e é até bom para você poder falar para a galera aqui que pensa, né, já em quando tiver a oportunidade de delegar, quais foram as primeiras tarefas que você delegou, porque isso também te dá espaço de tempo para você também fazer outras pesquisas, né? Te dá espaço, te dá tempo de qualidade você continuar com com o seu tempo para poder pensar mais na sua empresa em si de forma estratégica, né? Então, fala para a gente como é que é a sua produção, como é que ela já foi um dia e como ela é hoje. Bom ponto. Como é que minha produção foi um dia? Um completo caos. Esse foi o nível mais baixo que eu cheguei de produção. Cara, era uma coisa assim, absurda, de demorar 6 horas para fazer um vídeo de 12 minutos, sabe? Era uma coisa assim, nossa, só de lembrar, velho. Meu Deus. Mas enfim, é aquilo, cara, é horas de jogo, né? Quando a gente mais faz, mais a gente melhora. Quando eu comecei, eu não sabia fazer roteiro direito no ChatGPT. Eu achava que o ChatGPT não era tudo isso, então era normal eu fazer roteiro na mão, era normal. Às vezes, só quando eu não tinha tempo para fazer nada, o dia estava muito corrido, tinha coisa da. Porque assim, quando eu comecei a fazer no. Quando eu comecei, né, no YouTube, na Channels, como aluno, eu estudava no ensino médio, eu falei isso várias vezes, mas eu estudava no ensino médio, ensino integral, cara. Então não tinha tempo, sabe? Na escola não tinha internet, nossa, era horrível. Então, às vezes, eu não tinha muito tempo para fazer roteiro na mão, então eu fazia no GPT, mas não gostava, achava que não era bom. Às vezes eu ainda mexia no roteiro do GPT, edição era horrorosa, eu me importava com cada transição, com cada detalhezinho, com cada efeito sonoro. Enfim, isso é coisa normal, né? Eu acredito que a maioria esmagadorasíssima passa por isso. Então é algo que vocês já sentem na pele, eu já senti também. Mas o que que mudou o meu jogo primeiro foi parar de desconfiar das IAs, sabe? Eu desconfiava demais de IA. Eu falei, meu irmão, tá todo mundo fazendo com IA, então dane-se, vou fazer também. Tá todo mundo fazendo, tá dando certo, então eu vou dar certo também. Quando eu tirei essa trava, foi quando começou a agilizar muito. Foi quando eu comecei a ter mais de um canal por vez, aí que o jogo mudou, né, na questão de produção. E aí, depois do meu grande salto, que foi esse de IA, que acredito que a maioria já passou desse nível aí, mas eu não podia deixar de ressaltar,
foi justamente começar a assinar IAs diferentes, que eu usava tudo gratuito, e delegar. Cara, quando eu comecei a delegar, minha vida mudou, irmão, de um jeito que eu não sei te explicar, cara. Delegar é vida, é muito melhor do que assinar IA. Por exemplo, quando a gente tem o GPT gratuito, hoje em dia ele tá maravilhoso. Sendo bem sincero, ele tá muito bom, mas quando a gente tem o pago, a gente sente a diferença. A agilidade, você poder usar tudo que ele oferece, nossa, é maravilhoso. Mas, mesmo assim, não chega aos pés de delegar, tá? Se eu pudesse dar um conselho pro pessoal aqui que ainda não monetizou, ou que está perto de monetizar, sei lá, tá só esperando o AdSense ser aprovado, a cartinha chegar, ou o pessoal que já tá faturando bem com o YouTube, cara, delega. Se você vive bem hoje, por exemplo, com seu salário de CLT, você não tem nenhuma dívida assim estrondosa, você precisa de mais dinheiro, você precisa de mais grana. O que eu vou falar talvez assuste, mas, cara, pega 80%, 90% ou até 100% do teu dinheiro do YouTube e reinveste nele. Coloca várias pessoas para trabalhar para ti, principalmente edição, roteiro, que é o que pega um pouquinho mais de tempo, e aí você consegue escalar mais canais e consegue aumentar a sua renda. Isso significa investir no seu negócio. Claro, você tem que ver o seu caso, cara, mas não fica mole não, tá? Sai da tua zona de conforto, se for necessário, investe todo o dinheiro de volta, porque você ter mais tempo para fazer o que realmente importa, que é estratégia, que é novos canais, que é escalar, ao invés de ficar perdendo tempo editando, nossa, muda a tua vida, cara, muda a tua vida. Então, delegar foi o que mudou minha vida de produção de conteúdo, por isso que eu consigo produzir bem. É normal para mim produzir 15 vídeos num dia. É claro que eu não faço isso todos os dias, mas se for preciso eu consigo fazer, graças ao meu time e também ao meu tempo hoje, né? Mas até quando eu não produzo 15 vídeos num dia, às vezes eu faço dois ou três no dia, mas eu faço dois ou três vídeos bem feitos que me agradam. Então, vale muito a pena. Para mim, esse é onde, como eu já falei, é onde o jogo muda. Então, deem uma chance para delegar. Cara, eu gostei dessa frase. Delegar é melhor que assinar IA. Com certeza, cara. Bom, Com certeza. gostei. Anotei aqui do lado, ó. Delegar é melhor que assinar IA. Interessante. Olha aí, mais um insight aí interessante para nossa audiência qualificada. Beleza. Você delega, então, a parte, ou grande parte da sua produção, mas você, por exemplo, você delega a parte de. Você delega roteiro e thumb? Porque são duas, principalmente thumb, né? Falando aqui, entrando já de CTR, é o mais importante do YouTube, né? Quero saber como é que você faz isso, como é que você pensa a respeito, se você delega essa parte, se você delega, você mostra para a pessoa como se faz, mostra os princípios, ou a pessoa ela já é safa de thumb, como é que você faz aí? Vamos falar de thumb e de roteiro aí, retenção. Cara, thumb não. Thumb sou eu que faço, tá? Thumb e título, thumb e tema. Isso aí vai demorar muito para eu começar a delegar, cara, sendo bem sincero. Por quê? Porque, querendo ou não, como você falou bem, é a parte mais importante do YouTube, é o 80-20 do YouTube, né? Retenção e CTR, principalmente CTR. Então, se eu deixar de fazer isso para fazer outra pessoa fazer isso, acaba que eu não vou evoluir tanto como seria eu fazendo, né? Então, para mim é uma questão de evolução, primeiramente, né? Eu consigo evoluir mais porque eu estou fazendo, eu estou botando a mão na massa para saber qual tipo de título que funciona, o tipo de thumb, qual tipo de tema. Então isso aí vai demorar muito, cara, para eu começar a delegar. Eu gosto de fazer isso e para mim é muito importante. E como você falou de roteiro, deu o exemplo do roteiro, sim, hoje eu delego roteiro e edição de vídeo, mas o roteiro eu ainda não é 50-50, é mais uns 70% para o meu time e 30% para mim. Porque eu ainda assim gosto de analisar para ver se a retenção tá boa, ver o que pode ser mudado. Às vezes eu faço um roteiro teste com alguns prompts novos e vejo se performa melhor. Então eu não deixei totalmente para lá. Mas eu ainda fico um pouquinho lá, um pouquinho cá. E para chegar nesse nível, eu tive que passar muito tempo ainda com o roteiro, tá? Não foi assim. Eu tive que criar um ecossistema legal de prompts de entender o tom de voz que aquele público gosta. Isso o canal já estava monetizado, eu já tinha alguém editando para mim, mas ainda era eu que fazia os roteiros. Então, retenção é extremamente importante e a gente vê que, dependendo do nicho, dependendo da faixa etária do público, a edição não é tão importante assim. Então, fica mais para o roteiro. Então, no roteiro, eu, eu eu tive que correr para o meu time andar. É isso que a gente fala, né? Então, eu botei a mão na massa, arregacei as mangas e quando eu vi, não, isso aqui já tá um padrão legal, então eu passei para eles, mas ainda assim eu ainda fico analisando os resultados. Agora, thumbnail e título e tema, não, sou eu que faço, porque para mim é o mais importante, eu que tenho que ser o cabeça
nesses pontos aí. Agora, edição é o mais tranquilo, sabe? Edição eu boto alguém para delegar mesmo e acabou. Até porque edição pega bastante tempo e energia, né? Então, para mim, eu preferiria, se eu pudesse delegar somente uma coisa, eu delegaria edição, com certeza. Boa, boa. Realmente, a edição, a gente pega para fazer, ela é a parte, assim, não é demorado, né? Mas, assim, é o mais fácil de delegar mesmo, de botar para delegar. Porque, Sim, às vezes demora 5 minutos, mas dependendo da quantidade de vídeos, né? São aqueles minutos de trabalho repetitivo ali, né? Fica maçante. Pô, podia estar sim, sim. aproveitando meu tempo aqui, como se for para pensar estrategicamente a minha empresa, né? Os meus canais. E realmente, questão de thumb e título, a gente tem que tratar com muito carinho, né? Então, na minha visão, acho que faz bem você, pelo menos por enquanto, manter ela você. Mas daqui a pouco também já está delegando também. E, e é isso aí. Mas agora, esses seus resultados, no YouTube, os 5 dígitos que você faz, eles só vendem a licença ou você chega a vender produto? Você bota alguma outra camada de monetização? Você explora isso? Agora a gente vai chegar num ponto crucial dessa aula aqui, desse Channels Cast. Cara, eu até falei isso no Legacy. Nesse Legacy agora, a gente teve um encontro no dia 18 desse mês de março. Acho que foi dia 18 ou foi dia 19. E a gente falou justamente sobre isso, né? Sobre como chegar naquilo ali que você quer faturar, independente de qual seja a sua meta de faturamento. E o que a gente falou é justamente sobre camadas de monetização. E era uma coisa, eu até falei isso lá pro pessoal, se tiver algum aluno aí do Legacy assistindo, um abraço. A gente debateu sobre isso lá na aula, que eu tinha uma trava com e-book, né? Eu não conseguia fazer e-book, porque eu achava que eu não sabia fazer, tá muito ruim. Era aquela coisa do perfeccionismo. O perfeccionismo é o grande vilão de nós criadores de conteúdo, cara. É difícil vencer o perfeccionismo. Você acha que ele venceu, mas ele volta, né? E eu tive uma trava por muito tempo. Tanto que para eu chegar nos 5 dígitos e manter e até passar da minha meta de faturamento, foi só com a AdSense. Mas agora, inclusive, como eu falei, eu até criei esse micronicho aí de saúde, né? Comecei a desbravar, justamente pensando em venda. Então, agora, nesse exato momento, eu estou focando somente em venda. Já comecei a criar produto, já comecei a pesquisar, já comecei a cadastrar em Hotmart, em ClickBank, já comecei a fazer tudo isso porque, cara, eu acredito muito naquilo que o Cassiano sempre falou desde o início, que é que a AdSense é troco de pão. Eu acredito de verdade nisso, né? E, cara, se eu faturo mais de 5 dígitos só é troco de pão, imagina vendendo, cara. Então, não dá para ficar só no troco de pão. A gente tem que ir pro bruto, a gente tem que explorar novas fontes de renda. Porque eu gosto de ver o YouTube como isso, cara. Embora seja um canal só, mas dentro daquele canal você consegue ter outras fontes de renda. Então, por que não? Sabe? Então, sim, hoje eu faço 5 dígitos por mês, consistente há meses, só com AdSense. Porém, com venda de produtos, eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. Tô contando as horas para o canal começar a engrenar, para começar a vender e começar a monetizar com AdSense também. Então, se é um conselho que eu deixo para vocês, é algo que foi um erro meu. Eu confesso isso, foi um erro meu. Eu demorei para começar a abrir os meus olhos para outras fontes de monetização, outras camadas de monetização. Então, não tenham medo. É só trava. Vão por mim. É só trava. E se vocês começarem a vender antes do que eu, vocês vão faturar bem mais que eu, pode ter certeza disso. Boa. É engraçado você falar de produto aí, você tinha uma trava aí de fazer produtos. Deixa eu falar, eu adoro fazer produto. Eu adoro criar produto do zero. Tem, Uhum. tem canal meu que eu vendo calendário, mano. Vendo calendário do ano e vende, sai pra caraca. Uau! Sim, sim. E tudo bem, eu sei mexer aqui em Photoshop, os caramba, eu sei fazer aqui, mexer em programa de edição, né? Mas assim, quem me deu a ideia foi tudo o GPT. GPT viu, fiz uma pesquisa, mostrei minha audiência lá, meu público, e falou: ó, tem essa opção, essa. Ah, vou fazer um calendário. Aí, pô, fiz, pô, e, caraca, tá vendendo os calendários aí, coisa Tá. boa, coisa Não, boa. cara, não, só quero falar uma coisa, falar pra vocês, galera. É muito fácil criar produto, cara, é muito fácil. Eu pensava que era muito difícil, mas não é, cara. É tão fácil que de verdade dá pra fazer um produto bom em 1 hora e meia no máximo, assim. Dá pra fazer em 1 hora tranquilo um produto. Isso, o conteúdo e o design, e não fica ruim. E, cara, eu me arrependo, velho. Eu me arrependo de não ter feito isso antes, de verdade. Às vezes quando eu penso nisso, poxa, cara. Me deixei levar pela trava, mas enfim, bola para frente e agora vai dar certo, tenho certeza. Não, com certeza. É sempre o aprendizado aí. Não adianta chorar pelo leite derramado, né? A nossa Exato. mentalidade é aquilo que a gente sempre fala na Channels. Amigo.
É sempre pensa no próximo vídeo. Beleza? Fez a thumb, achou que não foi legal? Pensa na próxima. O roteiro achou que não foi legal? Pensa na próxima, né? E legal que você mencionou aí o Legacy, né? Porque o Legacy é uma mentoria que a gente abriu no final do ano passado, né? E é um material super recente da Channels, e na nossa época não tinha Legacy, né? Uhum. E para quem não sabe o que a gente está falando, o Legacy é uma mentoria que a gente tem aqui na Channels, uma mentoria avançada de duração de um ano, né? Um ano com a gente lá no Discord, recebendo a mentoria lá com os nossos especialistas, nosso suporte, que vocês já sabem, a galera pesada aqui, a gente já trouxe aqui Channels Cast com a galera da nossa equipe aqui, então é uma mentoria de um ano com essa galera, focado justamente em quê? Em você fazer até 50K por mês com seus canais do YouTube, né? É uma mentoria que a gente começou, abriu a primeira vez no final do ano passado. É uma mentoria que a gente só abre 2 vezes por ano, tá? Inclusive hoje, no momento que você está vendo esse Channel Esquece aqui, a gente está no último dia, né, dessa primeira abertura do ano, dia 27 de março, hoje até às 23h59 da noite. É o último dia para você poder participar, entrar nessa mentoria Channels Legacy, tá? Inclusive o link está aqui no comentário fixado, o nosso editor vai colocar. E eu queria aproveitar e mostrar aqui para vocês alguns cases de alunos nossos aqui da Channels, né? Eu separei 3 cases e vou pedir aqui encarecidamente para o nosso amigo editor Felipe colocar o primeiro print é do Ozeir, nosso grande recordista aqui da Channels. Ele, no primeiro mês monetizado, ele fez incríveis R$ 500 mil. O print que está passando na tela é de US$ 65 mil de um dos canais dele. Ele postou o outro print na nossa sala de conquista, do segundo canal, fez mais US$ 20 mil. E na época o dólar estava R$ 6. Aí foi aquela alta do dólar. No total deu 500 mil, tipo, no primeiro mês monetizado. Isso foi muito absurdo. Tem um print também do nosso querido Raul, que está aí com a gente. É um print lá do recorde diário dele. Não foi, Raul? Mais R$ 4 mil por dia. Aí é bom demais, hein? Não, e esse print aí foi de um canal só, né? Porque eu não botei dos outros. Mas nessa alta aí de dezembro, nossa, você tá louco. Foi maravilha. Eu queria voltar pra essa época aí. Com um canal só. Coisa linda, coisa linda. Tem um terceiro print que é do Vicente, também aluno nosso do Channels Legacy. R$ 47 mil. Ele conseguiu monetizar de forma rápida o canal dele e ter resultados expressivos. E tem agora o último print que eu quero mostrar para vocês na tela. Eu vou pedir licença para vocês, porque eu quero ler, que é o print da Sophie, a nossa última grande recordista. Ela fez R$ 600 mil, cara, nos 2 primeiros meses monetizados. Eu gravei com ela a Tienoscast, é o Tienoscast 82. Se você está vendo isso agora aqui com a gente, se não tiver no ar ainda, vai chegar, mas se já tiver, depois corre lá, Tienoscast 82 com a Sophie, cara, R$ 600 mil em 2 meses é muita coisa. E eu gostei muito do que ela escreveu na Sala de Conquistas. E eu quero ler aqui para vocês. Eu conheci olha o que ela falou. Olha o que ela falou. Eu conheci a Channels por meio da minha irmã, que sempre surge como uma maga poderosa na minha vida. Irmã dela que eu também entrevistei aqui, tá? Olha que família sinistra. Em setembro do ano passado, eu estava passando por uma fase de muita dificuldade. Tinha acabado de sair de um emprego que sugou toda a minha força e minha vontade de sonhar. Normal, né? Muita gente tem. A gente vê cases assim lá na Channels. Eu não tinha dinheiro para entrar na Channels e, para ser sincero, eu estava tão apática que não acreditava em nada. Porém, passei por algo que me fez acordar. Cara, isso me chamou muita atenção. Eu perguntei para ela o que foi esse algo e, cara, gostei do que ela respondeu, né? Mas aí eu vou deixar como talvez a gente assistir depois no Channel Cast dela. E a minha vontade passou a ser tão grande que tudo se encaminhou para que eu conseguisse o dinheiro certinho para entrar. Ou seja, tomou a decisão, tudo aconteceu. E eu posso dizer que o meu resultado foi consequência de todas as escolhas que tomei nesses 2 meses. Até mesmo em momentos em que fraquejei e pensei em desviar desse caminho, Deus agiu. E oportunidades surgiram e deram errado para que eu conseguisse escolher esse resultado. E em 24 dias, monetizei o meu canal e atingi conquistas que jamais imaginei que seria capaz. Ou seja, ela monetizou o canal em 24 dias, nos 2 primeiros meses, R$ 600 mil. A tamanha gratidão que sinto pelo Cassiano, pela Tiana e por todo esse time, eu nunca vou conseguir traduzir em palavras. Apenas sentir no fundo do meu coração. Além deles, agradeço a Deus, minha irmã, minha família e a mim mesma por ter bancado a minha escolha até dar certo, mesmo em momentos de dor. Olha só como o mental da menina é forte, né? Para todos aqueles que estão na luta, não desistam, porque se eu tivesse desistido naquela segunda semana de dezembro,
eu não teria feito o primeiro vídeo viral que mudou minha vida. Aqui de novo, o potencial de viralização que a gente falou aqui, Raul. E se eu pudesse dar alguns insights, é que realmente grande parte do trabalho é mental. Claro que a estratégia e o estudo são importantes, porém, para vencer no jogo, você precisa sim de persistência e ela precisa ser maior que suas crenças, que seus pensamentos negativos e que seus sentimentos de angústia. Olha só que poderosa mensagem, cara. Demais. R$ 600 mil em 2 meses. E a gente está aqui agora, é a oportunidade de você conseguir também ter resultados tão expressivos como esse. Essa primeira abertura da turma desse ano do Channels Legacy, tá bom? Que vai até hoje às 23h59 da noite. As vagas são limitadas, tá? Porque a gente não pode também abrir um número infinito de vagas, porque para continuar com a qualidade de channels que a gente tem, a gente poder dar o suporte para todo mundo que entra lá. Tudo acontece dentro das nossas salas organizadas do Discord. Então, o Raul sabe, eu já fui suporte também do Legacy antes de vir aqui para fazer o Xenoscast. E, cara, a energia é alta, a galera tem muita qualidade, muita informação top que a gente passa, informação que a gente não pode passar para o clube, né? Porque o clube tem uma outra pegada. E só para vocês verem, nessa turma que está fechando hoje, o Cassiano disponibilizou 4 bônus. E o Felipe vai colocar aqui também na tela os 4 bônus que eu vou falar. O primeiro é o curso RVD, cara. Robôs, vídeos e dólares. É um vídeo de automação na produção dos nossos vídeos, né? Para fazer de forma mais rápida, otimizada. Inclusive, faz parte da estratégia aqui que eu estava falando com o Raul, né? De a gente fazer os 5 dígitos no mês no YouTube. O segundo bônus é o método capa magnética, que é o quê? A metodologia para você criar thumbs irresistíveis, thumbs insuperáveis, CTR nas alturas. Porque como a gente estava comentando aqui, não adianta nada ter um vídeo bom se a pessoa não clica, né? Thumb boa salva vídeo ruim, mas thumb ruim não salva vídeo bom. Então, segundo o bônus aí, método capa magnética. O terceiro é uma mentoria que a gente tem aqui exclusiva do nicho secreto. A gente vai abrir as portas para você mostrar qual é o nicho que mais dá resultado, o nicho mais lucrativo aqui dos nossos alunos dentro da Channels. Sim, existe um nicho muito específico que faz muita gente ganhar dinheiro aqui dentro da Channels. Eu diria que é um dos queridinhos aqui dos nossos alunos. E o quarto bônus, cara, que aí eu confesso para vocês que eu fiquei um pouco bolado a princípio com o Cassiano, que ele liberou a mentoria do Monetizando 4x, que eu participei, foi dado no final do ano passado, eu estava lá, o Raul também estava lá participando. Foi uma mentoria muito seleta, né, meu amigo? Assim, um grupo muito seleto de pessoas. O Cassiano disponibilizou 4 estratégias que ele usa para poder atingir até 4 vezes mais resultados do que o normal. E eu confesso para vocês que logo não, foram 4 encontros. No segundo encontro eu já estava aplicando e eu consegui, só aí naquelas 2 semanas já monetizei 2 canais, cara. Só com essa mentoria que ele deu, ele está dando como bônus aqui, ou seja, de graça. Então, para todo mundo que clicar aqui no comentário fixado, entrar em contato com o nosso time e adquirir a vaga dessa primeira turma do Channels Legacy, nossa mentoria de 1 ano, tá? Com os melhores especialistas do Brasil, para fazer você chegar até os seus 50K mensais de forma recorrente no YouTube. A gente está aí dando esses presentes para vocês, então. Antes de continuar o nosso papo aqui com o querido Raul, clica aqui no comentário fixado, cara, não perde essa oportunidade. E a próxima vez que a gente abrir essa turma vai ser só no final do ano. Então, até lá, muito chão vai rolar, até lá você já poderia estar com uma situação de vida muito melhor, né? Completamente mudada, assim como a Sophie. A Sophie, em 2 meses, ficou rica, pô. 600 mil em 2 meses, você fica rico, cara. Sabe o que eu fico pensando, Raul? Se eu faço 600 mil em 2 meses, eu boto em aplicação, vai cair um dinheiro bom, porque está ali uma aplicação, uma aplicação de, como é que chama? Conservadora, né? Tesouro direto, vai pingar no mínimo todo mês 6 mil ali. Se não mexer, isso só com os resultados dos 2 primeiros meses, né? Os Uhum. 2 primeiros meses só. A gente sabe que é só o começo, muita coisa. E ela não vende produto no canal dela. Ela não vende produto. Eu Vai. sei que ela Cara, não vendia. imagina se vendesse, cara. Isso é louco. Ia ser 1 milhão, tá? Ia ser 1 milhão. Com Com certeza. certeza. Inclusive, eu já ouvi da boca do Cassiano, e pelo que eu senti na época que eu era suporte do Legacy, eu acho que o nosso primeiro case de 1 milhão, assim, em pouco tempo, vai vir do Legacy. Ou vai ser do Legacy ou do Gold, né? Uhum. Primeiro case, assim, de R$ 1 milhão, assim, tipo, em 2 meses, 3 meses, que é um resultado absurdo, né? Tipo, trezentos e Sim, cara. cinquenta mil por mês. Eu acho que vai vir do Legacy. Tomara que seja dessa nova turma aí. Será, cara? Tomara não, será. Só falta a galera ter coragem aí pra agarrar o sonho. Porque a gente tá provando que é possível, né, cara? Olha a Sophie.
Olha o UZI. Você tá doido, cara. Totalmente possível. Basta ter o primeiro passo. Total. Eu fico lembrando, porra, se tivesse na nossa época, né? Na nossa época tinha só o clube. Só o clube, entre aspas, né? A gente conquistou os resultados nossos aí, lá, graças ao clube e à comunidade, e agora tem essa oportunidade do Channels Legacy. Inclusive, uma curiosidade aqui, assim que me chamaram, que a Channels me convidou para o time de suporte, a primeira aula que eu dei, a primeira vez que eu apareci para os alunos foi na turma de boas-vindas dessa turma Legacy, nossa última, a primeira que Legacy. abriu, né? Tava com você, você me chamou, eu, você, Luana. Pô, foi muito bom aquele dia, cara. Eu gostei muito daquela aula lá, aquela energia. Pô, energia muito boa, né? Lá em cima da galera. Não, cara, é maravilhoso. Cara, a coisa que eu mais gosto na Channels, já falei isso pra Joada, já falei isso pra todo mundo. A coisa que eu mais gosto da Channels é fazer isso aqui. É falar com o público aqui, seja ao vivo, seja gravado. Cara, é muito bom mesmo. E é uma coisa interessante, cara, porque eu não gostava muito de falar no início, tá? Mas a partir que eu comecei a liderar os encontros, principalmente do Legacy, que é aquele ali um por ano, também no Plus, no Gold. E, cara, é fenomenal. Eu gosto demais dessa energia. É muito bom sentir a galera, sabe? De todo mundo estar ali junto, compartilhando as suas dúvidas, os seus desafios, as suas conquistas juntos ali ao vivo. E todo mês lá no Legacy a gente tem encontro ao vivo. E os encontros, o tema dos encontros, eu sempre busco entender o que o pessoal está precisando ali naquele momento. Né? Todo mês ali a gente vai vendo ali, uma vez por dia, assim, vai vendo, vai analisando o que o pessoal está precisando. E na data do encontro a gente dá aquela geral no que o pessoal tá precisando. Então, cara, é fenomenal, eu gosto demais. É muito bom que ele é muito exclusivo, né? Realmente é bem específico ali para a demanda da galera daquele momento, né? Sim. Cara, isso é realmente uma coisa de encher os olhos. Mas, ô Raul, vamos voltar a falar aqui de estratégia? E assim, eu sempre gosto de perguntar para pessoa de resultado algum hack, cara, assim, uma dica, não um hack mesmo, um hack, uma coisa que você faz, que às vezes até mesmo você criou, cara, sabe? Mas assim, um hack que te otimiza tempo, te traz um resultado, que é um pulo do gato aí que você vê que faz uma diferença boa aí para você ter os resultados. Você tem algum hack desse? Claro, que você se sinta confortável em passar para nossa querida audiência. Cara, eu tenho alguns hacks, eu tenho alguns, mas eu vou falar de um específico que, sendo sincero mesmo, ele é, de maneira impressionante, ele é o mais importante que eu tenho e é o mais acessível para todo mundo. Eu tenho alguns hacks não adianta muito eu falar porque é uma coisa muito pessoal nos meus canais, sabe? É meio uma produção minha, uma coisa que funcionou para mim, mas um que, sinceramente, é o mais importante e que é acessível para todo mundo é ter alguma ferramenta para você analisar os canais da melhor forma possível. Eu vou falar aqui a que eu mais gosto, são duas, na verdade. A primeira é o SimilarTube. Eu amo essa ferramenta, é uma extensão no Google Chrome. Tem no Opera, se eu não me engano, também. Mas o SimilarTube tem a versão gratuita dele, também tem a versão paga. Meu amigo, que coisa maravilhosa! Você encontra canais idênticos ao canal que você achou. Vamos dizer que você achou um canal em específico, um canal maravilhoso. Você quer modelar, só que você não consegue achar canais semelhantes a ele para você ter mais canais para se inspirar. Você simplesmente ativa lá e ele vai encontrar. Na versão gratuita, se eu não me engano, são 10 canais. Na versão paga são de 20 a 30. O máximo que ele encontrar normalmente são 30. Cara, isso salva um tempo absurdo, isso é maravilhoso. E outra ferramenta que também é uma extensão, que é semelhante, só que ainda é melhor porque também tem essa opção de encontrar canais semelhantes, porém, cara, eu não vou nem falar tudo. Vocês vão lá e pesquisam no canal do MrBeast, pesquisem MrBeast View Stats, viewstats.com. Meu amigo, essa ferramenta mudou a minha vida e eu só tô com ela 2 semanas. E, cara, é incrível, você consegue ver dados que só o criador teria no Creator Studio dele. Você tem disponível para você na palma da sua mão. A assinatura dele é R$ 150 por mês atualmente, tem sendo essa a assinatura. Mas a versão gratuita também dá para quebrar um galho, mas não se compara com a versão paga. A versão paga é algo surreal. Eu nem vou falar o que tem, porque é muita coisa. Depois vocês vão lá no YouTube, pesquisa MrBeast View Stats, tem um vídeo dele no canal secundário dele explicando como que funciona. Surreal, meu amigo, vale muito a pena. Isso aí mudou minha vida de verdade. Caraca, então são essas duas extensões, o SimilarTool e o MrBeat Video Stats. É Exato. isso? Uhum. Caraca, mas você não entregou só o ouro aqui, não, hein? Tu entregou o ouro, a prata e o bronze, hein? Sinceramente, eu não esperava que fosse entregar uma coisa assim tão poderosa. Mas é Pois isso é, aí, transbordando sempre, né? Ah, um dos mantras da Channels aqui, uma coisa que a gente sempre fala é transbordar sempre, até porque é dando que você recebe. Uma exato. certeza
O Raul já entendeu como é que funciona a questão da prosperidade aqui, da abundância, então ele sabe que está entregando para vocês, vai vir em dobro, em triplo para ele, né? Nos canais, na vida. E é uma coisa que a gente até aconselha, né? As nossas pessoas que nos ouvem, os nossos queridos alunos, vamos transbordar sempre, vamos transbordar sempre. É por isso que a energia lá da nossa comunidade é sempre muito alta, né? Porque essa perspectiva, esse modo de pensar, ele é muito presente, ele é muito cultivado, né? E ele se torna Inclusive, perene lá. Inclusive, Gui, desculpa te cortar, mas, cara, falando nisso, voltando pro Legacy, no Legacy hoje, o Gustavo mandou uma mensagem lá agora no Discord, agora de manhã, a gente tá gravando aqui na quarta-feira, e ele mandou uma mensagem, ele me agradeceu pelo último encontro que a gente teve, que ele mandou um print do canal dele, que tava bem assim numa reta, sabe? Início de canal normal, e aí, nos últimos 2, 3 dias, o canal estourou, bateu as horas e tá quase batendo os inscritos. E ele me agradeceu, ele disse que foi graças à aula que a gente teve a última vez. E, cara, falar a verdade, essa sensação, cara, de ver que o trabalho que a gente faz aqui na Channels ajuda pessoas de verdade, irmão. Nossa, não nossa, cara, é até emocionante, de verdade. É algo que não tem preço, cara, de verdade. A gente poderia receber quanto fosse da Channels, mas não pagaria. É algo muito bom. Eu confesso que eu gostaria de estar mais por dentro, sabe? De dar o meu melhor ainda mais para aqui para Channels. Porque vale a pena, cara. É uma energia assim tão boa, que daria pra fazer isso aqui de graça. Sendo sincero, o Gui sabe disso, ele concorda, eu tenho certeza. Não só ele, mas os especialistas, o suporte. É algo muito bom, cara. E ajudar a galera, a gente vê que a gente realmente ajuda, mesmo que às vezes a gente acha que é pouco. Falando a verdade, às vezes eu acho, poxa, cara, às vezes eu me sinto que estou entregando pouco, sabe? Queria entregar mais, mas até no pouco o pessoal tem resultado. Então, isso me ajuda, e não só eu, mas todo mundo a entregar cada vez mais. E, de novo, venham fazer parte, cara, dessa energia que é surreal, é incrível, é maravilhosa. Vocês não têm nada a perder. Bora, caiam para dentro. E, cara, isso que você falou é real mesmo. A gente não sabe o impacto que a gente causa, né? A gente não tem a mínima noção, assim. O que a gente fala, o que a gente ensina aqui, as coisas que a gente sugere, recomenda, chega a tantas pessoas, né? E aí, quando a gente recebe um feedback desse, a gente fica, caraca, então a gente nem não tem a noção do impacto que a gente causa. E isso é muito louco. E até aproveitando essa questão de causar impacto, eu quero muito respeitar o seu tempo, meu amigo Raul. Eu queria, assim, a gente lá no nosso Discord, a gente tem algumas salas, né? Sala geral, sala de conquistas, sala de IA, e temos a sala do salto quântico, uma sala que eu particularmente gosto muito e sempre peço aqui para o nosso convidado deixar uma mensagem quântica, né, no final aqui para todo mundo que está no caminho, né, de monetizar o canal, ou pessoas que ainda já conhecem o potencial do YouTube, até pessoas que assistem, que ontem não esquece, mas ainda não deram esse primeiro passo de confiança ou de fé, ou mesmo de ação mesmo, né? De começar um canal. Eu queria que você deixasse uma mensagem que vai chegar para todo mundo. Todo mundo vai receber a notificação, vai abrir e vai receber a sua mensagem motivacional, ou mais alguma dica que você queira passar. Que mensagem você diria para a galera? O YouTube é o melhor emprego do mundo, tá? O YouTube é o melhor negócio do mundo. O YouTube é a coisa mais, cara, é maravilhoso. O YouTube mudou minha vida de um jeito, irmão. Você não tem noção, cara. Mudou a minha vida de um jeito, cara, que eu não sei explicar. E não foi só na minha vida, foi na vida dos meus familiares, na vida da minha esposa, na vida da minha família, na vida dos meus pais. E expandiu de um jeito que eu não sei explicar, cara. Foi incrível. E se tem uma coisa que era o que eu sempre falava pra mim, inclusive eu até falei isso em alguns Channelcasts, mas parece que a cada vez que eu falo mais isso e o tempo se passa, se torna mais real. E cara, é o clichê, mas não desiste, irmão. Cara, o YouTube mudou a minha vida, eu não sei, só falta, acho que a única coisa que falta aqui é eu pegar todo mundo, trazer pra minha casa aqui, na minha casa nova, eu me mudei recentemente, graças ao YouTube, realizei meu sonho, com 18 anos de idade, consegui me mudar pra cá, tô construindo minha família aqui, é uma coisa que eu sempre sonhei desde criança. Cara, se eu fosse nossa, velho, se eu fosse fazer isso de uma maneira convencional, cara, é impossível. Só se eu fosse herdeiro. Aí eu conseguiria. Mas já que eu não sou herdeiro, eu teria que trabalhar em alguma coisa, cara. E vamos lá, o que que dá dinheiro hoje no Brasil? Sei lá, ser médico, passar 10 anos estudando para começar a ganhar? Você é louco, com 2 anos de YouTube eu já faturo mais que um médico, cara, por mês. Então o YouTube muda vidas de verdade. Vocês têm que tirar isso da cabeça. Tem muita gente que acha ainda que é conversa fiada, e eu não culpo tanto, porque o mercado hoje do Brasil, tudo que envolve marketing digital, tá bem podre, cara. A verdade é essa. Mas, cara, sendo modéstia à parte, a Tinos é diferente, irmão.
A Channels é diferente. Eu não falo isso porque eu trabalho na Channels, não, é porque é diferente. Como eu falei, eu falei isso aqui tudo de graça, porque é diferente. A gente entrega de verdade algo que muda a vida de pessoas, porque mudou a nossa lá atrás. Então, essa coisa de mudar vidas, seja que você mude a vida de alguém ou a sua vida seja mudada, é maravilhoso. Mas isso só acontece se você não desistir. Isso é uma frase que eu deixo, cara. Se fosse fácil, todo mundo faria. Se fosse fácil, todo mundo faria. Porém, não é tão difícil assim como a gente imagina. Não é tão difícil assim como você acha. É bem fácil, para falar a verdade. Só que o que pega é o mental, é você ter paciência, é você acordar todo dia e colocar na sua cabeça, hoje eu vou ser melhor do que ontem, e no outro dia você pensar a mesma coisa, hoje eu vou ser melhor que ontem. Então, não desiste, é verdade, tudo isso aqui não é inventado, é verdade. De novo, só falta abrir meus canais aqui para vocês, só falta a gente mostrar o quanto a gente faz por mês, com o mínimo de trabalho possível. É surreal, a gente bota 2 horas por dia se for necessário e volta tantos mil por mês. É algo maravilhoso, então não desistam, cai pra dentro, cara. Vale muito a pena, de verdade. Você não vai se arrepender. E é isso. Pô, você sabe que eu me esqueço que você tem apenas 18 anos, né? Conversando contigo É, aqui. A 18 gente, o anos. Raul tem só 18 anos. Eu completei 18 anos esse ano ainda, hein? No mês de Foi. janeiro. Em janeiro, né? Perto de mim. Faço dia Aham. 11. Você faz que dia? Dia 3. 3 de janeiro, somos Capricórnios, coisa boa. Então, gente, com essa energia lá em cima que a gente termina esse episódio, eu vou mais uma vez fazer o convite para vocês. Se você quer acelerar seus resultados, a gente tem aqui a mentoria do Channels Legacy. A gente está com vagas abertas só até hoje, o dia que você está assistindo, o dia 27 de março, até as 23h59 da noite. A mentoria é de um ano com a gente, nosso time de especialistas. Raul vai estar lá também para acompanhar você. Um ano focado em você fazer os 50K por mês no YouTube com canais Dark, tá? Nosso time de especialistas que é o melhor do país, tá? A gente mostrou aqui para vocês os cases. Vou pedir para o Felipe colocar mais de novo aqui na tela os nossos cases de sucesso de alunos com resultados incríveis da Channels. Além disso, essa turma nova aqui do Legacy, ela vai ter 4 bônus. Como falei para vocês, o curso RVD, a metodologia capa magnética, a mentoria nicho secreto e o monetizando 4x, que eu até agora não acredito que o Cassino liberou. Então, gente, vagas limitadas até hoje, 23h59 da noite. O link está aqui no primeiro comentário fixado. Raul, meu amigo, agradeço você compartilhar essas dicas, esse planejamento, essas estratégias para a galera poder atingir os 5 dígitos no mês. E a gente se encontra lá na Channels. Com certeza. E é isso, galera. Queria agradecer também a todo mundo que ficou até aqui, né? Espero muito ter ajudado na vida de vocês. Queria agradecer ao meu grande amigo Gui Dias. Esse cara é demais. Os Chinãoscasts estão top demais, cara. Gratidão por tudo. E é isso, galera. Encerro por aqui minha participação. Um abraço. Fiquem com Deus. Um beijo e até mais.